Fala galera, apresentando mais um vídeo aqui no canal. Galera, Gabriel, mestre dos bonecos. Deixa like no vídeo, compartilha o vídeo, se inscreve no canal. Vídeo de hoje, galera, dando continuidade aí à sequência de vídeos e desenhos falando aí sobre Batman e Super-Homem, né? Então o vídeo de hoje vai ser uma parte 2, como se fosse uma parte 2. Eu vou falar das animações aí que eu disse que ia falar do Batman e do Super-Homem, galera. O meu computador, galera, está com um problemazinho no Wi-Fi, então por isso que eu não pude deixar o vídeo do Batman e do Super-Homem com a qualidade exatamente como eu queria. Não tive como acrescentar algumas vinhetas. Então até eu conseguir resolver essa questão da Wi-Fi do meu computador, eu vou estar fazendo a edição dos vídeos em um outro editor. Então por isso que eu não sei se eu vou tentar. Mas não sei se eu vou conseguir deixar os vídeos como eu fazia. Eu colocava aquelas vinhetas nostálgicas da época. Então assim, eu vou falar exatamente o que eu me baseio no meu conhecimento sobre nostalgia, brinquedos e filmes, né? O que eu vivi na época, né? E o que eu acompanhei depois quando foi lançando e relançando a minha experiência em nostalgia, brinquedos e filmes, o que eu vivi na época. Então, assim, não vou poder colocar exatamente a qualidade como eu botava no outro editor, mas eu vou tentar deixar parecido até eu conseguir resolver essa questão do Wi-Fi e eu voltar a fazer os vídeos com o outro editor que eu fazia. Então assim, por isso que o outro vídeo eu não pude acrescentar as vinhetas, que eu tinha até umas vinhetas massa de Batman e Robin quando foi lançado no SBT no cinema em casa nos anos 2000. Não pude colocar por causa disso, mas eu vou tentar até colocar aqui com este editor que eu estou fazendo algumas vinhetas aí, vou tentar deixar nesse vídeo aqui. E o vídeo de hoje vai ser falando sobre os desenhos do Batman e do Super-Homem, dando continuidade aí. Então, como mencionei para vocês, aquele vídeo foi falando sobre os filmes do Batman e do Super-Homem. Hoje eu vou mostrar e vou falar sobre alguns desenhos do Batman e do Super-Homem. Acompanha o vídeo aí, deixa like, se inscreve no canal. Então, com relação às séries do Batman e do Super-Homem, já fiz até uns vídeos antigos falando dessas séries aqui. Essas aqui são as séries aquelas que foram de 1992 do Batman, que se estendeu mais ou menos até os anos 1996, né? Teve umas 3 temporadas e quando foi na 4ª temporada eles fizeram uma alteração na animação, né? A animação ficou com um novo visual, por isso que tem uma certa diferença. Eles fizeram como se fosse uma continuação e modificaram um pouco a imagem, os personagens do Batman, o Coringa e um pouco a história, mas ficou como se fosse a continuação, a 4ª temporada. Tanto é que depois deu sequência aí a outros filmes estes que teve aí, né? Mas a clássica mesmo, essa aqui que foi de 1992 e foi até 1996, se eu não estou enganado, que foi a primeira, segunda e a terceira, né? Eu falei aqui sobre o Batman Super-Homem, mas o Super-Homem eu também acompanhei, sendo que na época quando lançou aqui, eu até me lembro, foi no hiper bom preço que tinha aqui na época, tava do Batman e do Super-Homem, então eu optei por comprar a do Batman, né? A do Super-Homem realmente eu acompanhei pela televisão, mas eu não me lembro tanto. Mas eu me lembro da vinheta de abertura e do episódio lá que tem aquele vilão dele, né? Que é aquele robô. Um episódio bem nostálgico aí dentro dos episódios. Então assim, do Super-Homem não me lembro tanto, mas eu cheguei a acompanhar. E na época, como mencionei, eu dei prioridade para comprar a do Batman, né? Porque tava do Super-Homem do Batman, eu dei prioridade em comprar do Batman. Depois quando eu fui atrás do Super-Homem, a do Super-Homem também já tinha desaparecido lá da loja. Então, primeira temporada aqui do Batman. Esse aqui é o Box 1. A série animada de 1992. Eu vou mostrar aqui para vocês mais ou menos os discos. Muitos aí devem se lembrar dessa série aqui, né? Vários episódios como Asas de Couro, primeiro episódio aí do Museu, que era o vilão, Natal com o Coringa, episódios aqui nostálgicos, os episódios também do Espantalho, que foram dessa época aí nostálgicos, né? Dos anos 1992, um desenho do Batman aí, bem assim sério, né? E também da época também que toda a galera podia assistir toda junta, mas um desenho aí com um clima e uma temática bem séria aí. E os discos aqui, disco 1, disco 2, esse aqui é o volume 1. Episódios aqui da Mulher Gato,
daquele que era o cara de lesma, né? Bem tópico pra mim esses episódios aqui daquele cara de lesma, aquele que se transformava como se fosse numa gosma. E os discos aqui, disco 3, disco 4. Aqui episódios também da Mulher Gato, do Coringa, desse cara de lesma, do Espantalho também. Os boxes que eu tenho é o volume 1 e o volume 3. O volume 2 realmente eu não consegui achar. Foi até bem difícil, né? São 3 boxes aqui que foram lançados na época do desenho do Batman. O box 1, o box 2, o box 3. Eu não consegui achar o box 2 na época. Os boxes que eu tenho são o box 1 e o box 3. Lembrando que esses desenhos aqui também eram lançados nas videolocadoras. Tinha diversas capas aí do Duas Caras que eu lembro. Do Coringa também eram DVDs aí que na época não eram lançados em DVDs. Era na época dos VHS, que eles eram lançados em VHS com aquelas 2 episódios em cada fita. Também tinha nas locadoras, porque é um desenho antigo, que foi dos anos 90. Então ele foi lançado em volumes assim com 10 episódios em cada fita na época dos VHS nas locadoras. Esse aqui é o volume 3, DVD 1. Propaganda aqui da época da Warner Bros. Da Hanna-Barbera. Disco 1, disco 2. Lembrando, a Arlequina não havia aparecido em nenhum dos filmes antigos do Batman que eu mencionei. Ela só foi aparecer em 1992, primeiras aparições aqui nesse desenho. Então a Arlequina surgiu, personagem, em 1992 nos quadrinhos e nesse desenho que teve a primeira aparição aí na animação, nesse desenho de 92. E o disco 3, disco 4, episódios também do Mr. Freeze. Tem até um filme extra também, Batman e Mr. Freeze abaixo de zero. É um desenho também dessa animação aqui, que é a continuação da animação. Aí teve uns filmes aqui, que eu vou falar aqui avulso. Esse aqui, que é continuação desse filme aqui, muitos aí devem lembrar Batman, A Máscara do Fantasma. Esse desenho aqui é de 1993, é desse desenho aqui da animação, a continuação, quando ainda era a primeira animação, né? Acho que muitos aqui lembram dessa animação nostálgica aqui, também teve muita ênfase em VHS na época das locadoras, Batman, A Máscara do Fantasma. E uma das minhas favoritas também, acho que um dos filmes de animação favoritos meus, Batman, A Máscara do Fantasma. O principal vilão de foco aqui é o Coringa. Aí tem essa seleção de cenas aqui com a foto aqui do Batman. Lembrando que eu não podia deixar de mencionar, esse desenho aqui quando foi em 2001 que estava lançando os DVDs, eles foram relançados em VHS com uma nova imagem, o desenho de 92. Em 2001 quando estava chegando os DVDs, eles foram relançados em VHS e começaram a ser lançados em DVDs. Aí esse aqui é um dos volumes que eu tenho também o volume 2, ele foi lançado até o volume 3 avulso, que era a parte de Duas Caras. Esse aqui é um dos volumes do desenho de 92. Aí ele foi denominado Batman, o início da saga, referente ao desenho de 92. Em 2001, né, eles relançaram o desenho em VHS, quando estavam começando a lançar os DVDs. Aí relançaram como sendo Batman, o desenho em série, o início da saga. Ele foi lançado em 3 volumes avulso, volume 1, o 2 e o 3, que foi a parte de Duas Caras. Aí só comprando o box para poder ter a coleção completa, porque ele só foi lançado em 3 volumes avulso. E aqui o disco, ó, Batman, o início da saga, o desenho de 1992, quando foi lançado em 2001 em DVD. Este aqui, Batman, encontra Scooby-Doo, o desenho aqui da época de Scooby-Doo dos antigos, quando eles lançaram aqui, a época de Scooby-Doo, que aí o Scooby-Doo encontra o Batman para desvendar os mistérios, bem da época dos Super Amigos, daquele desenho dos Super Amigos. Scooby-Doo encontra Batman. Aí um aqui depois da 4ª temporada que foi lançado, eles já pretendiam fazer um confronto, né, nessa época aí antiga, nos anos 2000, entre o Batman e o Superman. Então ele já aparecia em vários desenhos, né, esse conflito
entre os dois. Esse aqui é o desenho aqui referente à quarta temporada, quando estava no Batman e do Super-Homem do desenho. Aí eles fizeram essa animação aqui, Batman e Super-Homem, os melhores do mundo. É um desenho que o Batman e o Super-Homem começam lutando, mas depois tem que unir forças para derrotar o Coringa e o Lex Luthor. Essa animação aqui foi de 1997, justamente na última temporada do desenho de Batman, quarta temporada, e também temporada do desenho do Super-Homem. Propaganda aqui também da Epic, 2006 do Super-Homem o Retorno. Um desenho aí antigão do Super-Homem, que ele foi lançado em DVD, que tinha uma aberturazinha bem nostálgica aqui. Desenho antigão da época do Super-Homem, foi lançado alguns volumes em DVD, que é aquela que começa mencionando mais forte do que um raio, mais veloz do que uma locomotiva. Mais ou menos essa assim que era a abertura, que aparecia o Super-Homem como se fosse chamado de Homem de Aço. Desenho aqui antigo que foi lançado alguns volumes em DVD, como esse aqui. Superman em A Luta contra o Mal, que tem até um episódio aqui que ele enfrentava um dinossauro no iceberg, bem nostálgico esse desenho. Também foi lançado em VHS e depois de um tempo foi que ele foi lançado os volumes avulsos em DVD. Esse aqui que teve uma série rapidamente, um filme que eu tenho VHS, que depois eu vou mostrar, um filme VHS, que foi o início da abertura de Batman do Futuro dos anos 2000. Aí depois teve a série e teve esse filmezinho este aqui também que foi de 2000, Batman do Futuro, o Retorno do Coringa, que aí fez referência à continuação da quarta temporada do desenho antigo do Batman, Batman do Futuro. Foi lançada a versão em VHS que tinha corte e foi lançada a versão em DVD que não tinha o corte. Mas aí não era questão de corte, é porque o VHS terminava de um jeito e o DVD termina de outro jeito. Mas eles botavam assim porque na época essa coisa de corte em animação não era tão visualizada como é hoje em dia. Então eles botavam versão assim, sem corte, mas não era porque tinha corte, é porque o VHS terminava de um jeito e o DVD termina de outro jeito. Então quem comprasse o VHS assistia de um jeito e quem comprasse o DVD tinha outra visão do final. O final do Coringa, quando o Coringa é derrotado, que na filha é derrotado de um jeito e no DVD é derrotado de outro jeito. Batman do Futuro, esse desenho aqui foi lançado, tanto o desenho como a série e os dois filmes foram lançados nos anos 2000, Batman do Futuro. Aqui são alguns filmes da animação que eu vou deixar para um outro vídeo que foram mais recentes, de 2011 e de 2015, que vou deixar para um outro vídeo. Aqui são os bonecos da minha coleção que eu esqueci de mostrar o Coringa, que é dessa coleção aqui, ó, o Batman. E o Coringa dessa coleção aqui, ó. Eu esqueci de mostrar no outro vídeo o Batman e o Coringa. Super-Homem também aqui é outro boneco que eu tenho do Super-Homem do R. Curry. Do filme de Liga da Justiça, Batman vs Super-Homem, né? Um dos bonecos aqui raro, foi lançado algumas versões grandes desse boneco, acho que duas, esse aqui e mais outra que ele está em outra posição. Essa aqui é uma das primeiras que foram lançadas. Liga da Justiça, Batman vs Super-Homem. E outra aqui que finalizando esse vídeo, Super-Homem o Retorno, que eu vou depois mostrar em outro vídeo ele. O DVD de 2006, Super-Homem o Retorno, de 2006. E essa figura aqui que eu tenho da Batgirl, essa bonequinha da Batgirl. Então este foi o vídeo, mais um vídeo aí falando sobre as animações do Batman e Super-Homem. Em breve vai ser a continuação aqui, vai ser vários vídeos aqui dessa sequência falando sobre Batman e Super-Homem. Espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo. Deixa like, compartilha o vídeo, se inscreve no canal Gabriel Mestre dos Bonecos.